Capítulo 1216, Quase Deus Jianfeng. Tradução: Lorde Atrocitos. Revisão: Lachuel Padrim. Isso é grama verde do lótus do céu negro e fruta da essência dourada. O dono da barraca ao lado da de Zhao Feng viu os dois itens que Zhao Feng havia tirado, e seus olhos instantaneamente arderam de desejo. Grama verde do lótus do céu negro e fruta da essência dourada eram recursos preciosos que representavam uma enorme tentação para qualquer deus verdadeiro de quarto grau. Depois, ele olhou para Zhao Feng e percebeu que ele nem mesmo era um deus verdadeiro. Ele não pôde deixar de suspirar e balançar a cabeça. Se Zhao Feng estava tirando esses dois recursos preciosos para trocar por um mapa, ele estava definitivamente procurando por um mapa de alta qualidade. Provavelmente, apenas um pequeno número de deuses verdadeiros de terceiro grau ou deuses verdadeiros de quarto grau seria capaz de dar a Zhao Feng tal mapa. Mas neste salão espiritual de trocas, deuses verdadeiros de terceiro grau eram uma visão rara, e deuses verdadeiros de quarto grau só visitavam uma vez a cada poucos anos. Isso significava que os dois tesouros de Zhao Feng provavelmente permaneceriam inalterados. Embora o salão espiritual de trocas proibisse a luta, Zhao Feng havia retirado dois tesouros extremamente preciosos e não tinha forças para mantê-los. Ele definitivamente estava sendo vigiado e, assim que deixasse o salão espiritual de trocas, tudo estaria acabado para ele. Essas duas ervas são preciosas demais. Uma mulher usando um véu branco ao lado de Zhao Feng enviou uma mensagem para ele. Essa mulher era naturalmente Aninger. Como o pavilhão do dragão amarelo não ficava longe deste lugar, a notícia de que Aninger era procurada definitivamente se espalhou secretamente pela área. Por uma questão de segurança, Zhao Feng comprou um véu especial que poderia impedir a entrada do sentido divino e esconder o rosto de Aninger. Mas, mesmo assim, o porte que ela exalava e a vitalidade natural ao seu redor eram impossíveis de esconder. Mesmo que os espectadores não pudessem ver seu rosto, eles poderiam definitivamente dizer que ela era uma beleza. Não há nada a ser feito. Se não tivermos um mapa, o tempo que levará para chegar à zona Ziling será pelo menos dobrado, e a chance de correr para o perigo será maior também. Zhao Feng respondeu. Você realmente não pertence a alguma facção importante? Aninger perguntou de repente. Zhao Feng tinha uma linhagem sanguínea poderosa, força imensa, talento surpreendente e podia usar muitos tipos diferentes de intenção. Era difícil imaginar que tal pessoa não fosse membro de alguma grande facção. Mas se Zhao Feng tivesse o apoio de uma facção principal, ele não precisaria temer o pavilhão do dragão amarelo e poderia usar as matrizes de teletransporte de 4 estrelas e meia e faixões de 4 estrelas de pico. Eu não sou Zhao Feng, simplesmente respondeu. Na verdade, Zhao Feng queria criar uma identidade que lhe permitisse usar as matrizes de teletransporte de faixões de 4 estrelas e meia. No entanto, foi extremamente difícil forjar tal identidade. Além disso, Zhao Feng ofendeu muitas faixões da zona de Golong. Nessas circunstâncias incertas, ele não podia se expor descuidadamente. Grama verde do lótus do céu negro. Muitas das pessoas que passeavam no meio da multidão paravam em frente à barraca de Zhao Feng. Não demorou muito para que a maioria das pessoas na rua se reunisse. Rapaz, que tipo de mapa você quer? Perguntou um homem de meia idade. Seu corpo parecia inconscientemente exalar a energia do Dao Fantasma. Aqueles de força mais fraca que se aproximassem demais podem inadvertidamente ter suas personalidades afetadas. Deus verdadeiro de segundo grau. Os especialistas mais fracos do reino da luz mística imediatamente escolheram se afastar. Embora fosse apenas um deus verdadeiro de segundo grau, este homem era um cultivador do Dao Fantasma, então era melhor não provocá-lo. Um mapa completo de pelo menos 8 faixões de 4 estrelas e meia, Zhao Feng disse sem rodeios. O mapa do Senhor da Ilha Pena Celestial continha informações sobre 6 faixões de 4 estrelas e meia, mas nenhuma das informações sobre as faixões estava completa. Rapaz, esse preço é muito alto. Tenho um mapa completo de 6 faixões de 4 estrelas e meia. Você quer negociar? O rosto do homem de meia idade ficou frio e uma pressão fantasmagórica começou a se formar em torno de Zhao Feng.
Anninger deu um gemido suave. Era evidente que seu cultivo de pico no reino da luz mística achou difícil resistir à pressão desse Deus verdadeiro de segundo grau. Saia da minha frente, Zhao Feng disse categoricamente. No momento em que ele disse essas palavras, toda a energia do Dao fantasma ao seu redor imediatamente se dispersou. Você, o Deus verdadeiro de segundo grau, ficou pasmo. Ele queria dizer algo, mas então se conteve. Pela exibição de Zhao Feng agora, ele podia ver que Zhao Feng não era mais fraco do que ele. HMPH, um insignificante quase Deus de segundo grau tirando tais tesouros. Os caçadores do salão espiritual de trocas não vão deixar você escapar. O Deus verdadeiro de segundo grau recuou para o lado com um suspiro frio. Em salões espirituais de trocas, qualquer pessoa que pagasse a taxa poderia entrar. No entanto, uma certa classe de pessoas não vinha ao salão espiritual de trocas para negociar por nada, mas para procurar uma presa. Essas pessoas eram chamadas de caçadores. Assim que esses caçadores vissem um item que queriam, eles se esconderiam por perto e esperariam que seu alvo deixasse o salão espiritual de trocas. Além disso, esses caçadores sempre se reuniam em grupos de 3 a 5. Por esta razão, as pessoas normalmente formariam grupos ao irem a um salão espiritual de trocas ou contratariam especialistas como guarda-costas. Caçadores? Zhao Feng riu baixinho. Um tempo atrás, quando ele foi ao salão espiritual de trocas da raça dos lobos glaciais e retirou um monte de tesouros, ele acabou sendo alvo da raça dos lobos glaciais. Mas no final, Zhao Feng matou todos os seus caçadores, um por um. Nesse momento, Zhao Feng já podia sentir que vários olhares ferozes e sanguinários o observavam das sombras. No entanto, os níveis de cultivo dessas pessoas não eram muito altos. Afinal, este não era um salão espiritual de trocas de classificação muito alta. Os deuses verdadeiros de terceiro grau raramente apareciam aqui. Mais e mais pessoas iam à tenda de Zhao Feng para perguntar sobre uma troca. 2 deles realmente alcançaram a exigência de Zhao Feng de um mapa completo de 8 faixões de 4 estrelas e meia. No entanto, esses 2 mapas continham informações sobre faixões que Zhao Feng já conhecia, então nenhum acordo foi feito. Um dia depois, Zhao Feng ainda não havia obtido o mapa que queria, mas ainda havia mais pessoas observando das sombras. Poucos deuses verdadeiros de 4º grau frequentam este salão espiritual de trocas. Parece que vai ser muito difícil para mim fazer um acordo, Zhao Feng suspirou. Grama verde do lótus do céu negro. Neste momento, várias vozes altas e surpresas vieram de perto. 4 pessoas foram até a barraca de Zhao Feng. 2 eram rapazes, uma era mulher e a outra era um ancião muito reservado como uma aura insondável. Todos os 3 jovens tinham características únicas. Sua pele era negra, suas pupilas eram brancas e seus rostos eram frios e assustadores. É a raça fantasma etéreo. Não são esses 3 prodígios quase deuses da raça fantasma etéreo? O jovem que os lidera é o quase deus Mugi. Alguns espectadores reconheceram este grupo e começaram a se afastar. A raça fantasma etéreo era uma facção de 4 estrelas e meia da zona de Golone. Era uma existência um pouco mais forte em paridade com o pavilhão do dragão amarelo. Eu quero essa grama verde do lótus do céu negro. O quase deus Mugi voltou suas pupilas brancas sinistros para Zhao Feng e declarou. Um mapa completo de 8 faixões de 4 estrelas e meia. Zhao Feng olhou para trás e respondeu. O quase deus Mugi era apenas um quase deus de segundo grau, no mesmo nível que o quase deus Jilin e o quase deus Lanyi, aqueles que ele conheceu no reino dos sonhos da era antiga. Uma sugestão de intenção de matar passou pelos olhos do quase deus Mugi. Ele não esperava que um quase-deus que montou uma barraca neste salão espiritual de trocas decidisse não lhe dar face. Afinal, sua raça fantasma etéreo era uma facção de 4 estrelas e meia presidida por um deus antigo. Uma única facção de 4 estrelas e meia governava dezenas de facções de 4 estrelas e controlava quase 20 salões espirituais de trocas.
As regras deste salão espiritual de trocas eram obrigatórias para as fações de 4 estrelas, mas eram inúteis para a facção de 4 estrelas e meia que as administrava a todas. As regras eram apenas as ferramentas usadas por aqueles acima para restringir as abaixo. Apenas os fracos precisavam obedecê-los. Não crie problemas, disse levianamente o ancião ao lado do quase-deus Mugi. Este salão espiritual de trocas não estava no território da raça fantasma etéreo, ou então ele não teria lembrado o quase-deus Mugi. Deu uma pequena face para a raça fantasma etéreo. Vou lhe dar um mapa contendo as informações sobre 4 fações de 4 estrelas e meia, e você me dá a grama verde escura do loto celeste, continuou o ancião. Na recusa de Zhao Feng agora há pouco, ele se recusou a dar qualquer rosto à raça fantasma etéreo. Envolver-se em uma troca justa com Zhao Feng neste ponto prejudicaria ainda mais a dignidade da raça fantasma etérea. A testa de Zhao Feng franziu levemente em desagrado. Se ele tivesse uma força poderosa ou uma identidade intimidadora, ele nunca seria intimidado assim. Vim trocar por um mapa, não te dar face. Zhao Feng respondeu friamente. Desta vez, a testa do ancião franziu e uma pressão invisível começou a cair sobre a área. Aurou. Voou. Os arredores escureceram e os lamentos terríveis de fantasmas puderam ser ouvidos. Deus verdadeiro de 4º grau. Atordoado, algumas pessoas começaram a recuar apressadamente. Este ancião era um deus verdadeiro de 4º grau apoiado pela raça fantasma etéreo. Mesmo se ele matasse alguém no salão espiritual de trocas, o controlador do salão provavelmente não diria nada. Muitas pessoas olharam para Zhao Feng com pena. Mesmo aqueles caçadores desistiram de ser um alvo. O povo da raça fantasma etéreo quer atacar alguém dentro do salão espiritual de trocas. Risos vieram de perto. Os olhos de Zhao Feng brilharam. Ele achou a voz familiar, mas não conseguia se lembrar de onde. Não é este o quase-deus Jian Feng da raça Bruma Celeste? O quase-deus da raça fantasma etéreo Mugi se virou com um olhar gelado em direção à figura voando aqui. O ancião da raça fantasma etéreo lançou alguns olhares para a velha de cabelos azuis parada atrás do quase-deus Jian Feng. Quase-deus Jian Feng, o que você quer dizer com isso? Minha raça fantasma etéreo certamente não fez uma coisa dessas. Quase-deus Mugi olhou friamente para quase-deus Jian Feng. Irmão Zhao, não pensei que encontraria você aqui. O quase-deus Jian Feng foi direto para Zhao Feng com um sorriso no rosto. O quase-deus Jian Feng, o prodígio da raça Bruma Celeste, foi precisamente aquele na Floresta da Fênix que convidou Zhao Feng e a raça Braços Dourados para atacar o ninho da Fênix. HMPH. O quase-deus Mugi bufou, sua expressão sombria. Ele apenas fez uma pergunta ao quase-deus a Jian Feng, mas Jian Feng o ignorou e foi direto ao dono da barraca. No entanto, Mugi ficou bastante surpreso ao ouvir o quase-deus Jian Feng chamar o dono da barraca de irmão Zhao. O quase-deus Jian Feng tinha bastante reputação na raça Bruma Celeste. Qualquer um que ele chamasse de irmão tinha que ser alguém de algum status. Este é um mapa de 8 fações de 4 estrelas e meia ou mais. Eu quero a grama verde do lótus do céu negro. O ancião da raça fantasma etéreo subitamente falou, pegando um token de jade na qual ele havia acabado de marcar a informação. A raça Bruma Celeste era uma facção de 4 estrelas de ponta, muito mais forte do que a raça fantasma etéreo. O quase-deus Jian Feng até conhecia Zhao Feng. Em outras palavras, se a raça fantasma etéreo queria a grama verde do lótus do céu negro, ela só poderia fazer uma troca justa. Desculpe, estou fechando a loja. Com um leve sorriso, Zhao Feng guardou as 2 ervas, desmontou a barraca e começou a caminhar em direção a Jian Feng. Embora ele tenha encontrado o quase-deus Jian Feng apenas uma vez, esse quase-deus tinha uma personalidade muito revigorante e relaxada. Ele não gostava de esquemas e traição. Caso contrário, o quase-deus Jian Feng não teria vindo sozinho para ajudar Zhao Feng a resolver seu problema. Ele claramente queria ser amigo de Zhao Feng. Já que esse era o caso, Zhao Feng provavelmente poderia simplesmente obter o mapa que queria da raça Bruma Celeste, ou talvez até mesmo usar sua matriz de teletransporte diretamente.
Como tal, não havia necessidade de continuar exibindo seus produtos na barraca. Júnior, você é muito ousado. Os olhos do ancião da raça fantasma etéreo brilhavam como uma luz sinistra, e ele pausou entre cada uma de suas palavras.